Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versos 7 e 8. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pode deixar sua Bíblia aí no lado, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Tu tens estado conosco neste culto em todos os momentos, desde os irmãos que têm preparado a casa, organizando tudo para que estivesse pronto, Senhor, para a tua igreja estar aqui te louvando, Senhor. Pedimos a tua direção, teu discernimento, para que a tua palavra, Senhor, chegue à terra fértil, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nos dê, Senhor, a sabedoria de discernir a tua palavra para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Para quem é visitante, nós estamos dando continuidade à série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Nela, nós já temos ouvido várias mensagens, 2 mensagens, por sinal, a respeito da bem-aventurança, que é um sermão do monte que Jesus pregou e é muito conhecido por todos nós. E nas bem-aventuranças, quando nós olhamos para esse texto, nós logo vemos, Jesus nos dá meio que um passo a passo de uma receita de bolo de como um cristão deve se comportar e de como deve agir e ser no meio desse mundo, dessa terra. E é bem interessante como o Fritz separou esses versículos a qual Jesus nos entrega naquele sermão, na qual ele estava ali com os seus discípulos. A palavra de Deus diz que ele se assenta e logo ele fala para os seus discípulos, mas como Jesus já tinha realizado tantos milagres, tantas maravilhas, o povo já estava querendo ouvir quem é esse Deus que tem pregado a mensagem de Cristo, quem é esse Deus que tem pregado o Evangelho. Cristo que pregou a sua primeira mensagem dizendo: arrependa-vos, pois é chegado o reino dos céus. E é tão interessante que ele começa esse sermão aqui falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Deus e Jesus Cristo inicia e termina essas bem-aventuranças dizendo: porque deles é o reino dos céus. Logo nós vemos no verso 10 que Jesus fala que os perseguidos serão, porque os perseguidos deles é o reino dos céus. Ele começa e termina as bem-aventuranças falando que deles é o reino dos céus. Porque todo aquele povo que estava em sua volta estava esperando um reino novo, estava esperando as boas novas, estava esperando aquilo que os profetas tinham pregado, o profeta Isaías, Daniel, eles tinham proferido que haveria de vir um rei. E Jesus logo vem e fala do reino dos céus. Só que esse reino a qual tantas as pessoas esperavam, não era bem o que elas imaginavam. Ali, quando Jesus estava pregando nas bem-aventuranças, a maioria das pessoas eram pessoas simples, eram pessoas humildes. Estavam ali os fariseus, estavam ali aqueles que entendiam da lei, mas de grande maioria eram pessoas simples. Eram pessoas que estavam sob o regime de Roma, a qual o imposto era muito forte para eles. E aí Deus estava ali ensinando as bem-aventuranças para pessoas simples que precisavam da sua mensagem. E por isso nós vamos ler o verso 7 que nós dissemos nessa noite. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É muito interessante como Jesus logo começa falando sobre misericórdia, porque pedir misericórdia para quem está sendo tão asfixiado pelas pessoas, pelo sistema, e pedir misericórdia. Porque nós pensamos que exercer misericórdia é exercer contra o oprimido, mas o oprimido também deve exercer misericórdia. Cristo nos chama a uma vida além, a segunda milha, como ele continua depois dizendo neste Sermão do Monte. Então Cristo fala: bem-aventurados os misericordiosos. E interessante, como bem foi falado no domingo passado, que é uma escadinha, que as duas primeiras bem-aventuranças remete a um cristão que encontra a Deus, através de entender que precisa de um Deus para viver nessa terra.
Logo, ele precisa também ser quebrantado, bem-aventurados os que choram. Logo, ele precisa, não mais agora o relacionamento com Deus, mas ele precisa dar uma resposta desse relacionamento com Deus. Nós que somos cristãos, que estamos aqui vindo todo domingo, quem é jovem está vindo na liga, vem nas quartas-feiras, está na igreja, isso é reflexo de quê? De uma pobreza de espírito e de alguém que chora e coloca diante de Deus as suas dores. Mas Jesus Cristo, ele continua, que não basta isso, mas precisamos dar uma resposta. E aí dos versículos dos 5 ao 9, nós vemos uma resposta que nós devemos dar a esse relacionamento com Cristo. A resposta que nós devemos dar ao relacionamento com Deus é sermos mansos, e termos fome e sede de justiça, como bem foi falado semana passada. E nós temos que exercer isso na nossa vida. É o fruto de um relacionamento com Deus, nós expressarmos essas características de bem-aventuranças. Que bem-aventurado é agraciado por Deus, significa é aquele que anda com Deus. E nós devemos percorrer esse caminho. Nós devemos mostrar esse caminho. Nós devemos dar essa resposta para o mundo que nós somos filhos de Deus e mostrar essas bem-aventuranças. E é interessante que no verso 6, Jesus fala sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa fome, essa sede de justiça, e logo ele fala sobre misericórdia. E é muito interessante porque nós se confundimos sobre relação misericórdia e justiça. Porque, será que eu não vou exercer a justiça com a misericórdia? Porque a justiça deve ser feita. Como exercer justiça e misericórdia? As duas andam lado a lado. Nós devemos exercer justiça com misericórdia. Porque o nosso próprio Deus fez isso. O maior exemplo de misericórdia foi de nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia de Deus não anula a justiça. Após a queda, Deus poderia simplesmente não se relacionar comigo e com você. Todos nós bem sabemos que quando Adão e Eva pecaram no Éden, Deus terminou o relacionamento com o homem. E ali Deus tinha duas escolhas: ou simplesmente abandonar o homem e nós nunca mais termos um relacionamento com ele, ou trazer um plano de salvação. Deus simplesmente nos dar o perdão seria injusto. Então, num ato de misericórdia, Deus trouxe justiça, porque Ele escolheu o plano B, nos dar a salvação. E para nos dar a salvação, Ele não poderia simplesmente, eu perdoo Adão e Eva. Não poderia, porque Ele não seria justo. Mas Ele foi misericordioso. E por que Deus foi misericordioso? Não sabemos, é o amor. Como conseguiremos imaginar, entender a mente do nosso Senhor? Mas a palavra nos revela que Ele foi misericordioso. A palavra nos revela que Ele nos deu salvação em meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Em Isaías, capítulo 53, verso 5, o profeta Isaías fala: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Todavia agradou ao Senhor moê-lo. Aquilo que era eu e você, num ato de misericórdia, o Deus foi moído. O maior ato. Se você acha que ninguém tem misericórdia de você, aqui está no texto. Através do profeta Isaías, o próprio Cristo foi moído, fazendo enfermar. Quando der Ele a sua alma em oferta de pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então o profeta Isaías diz que o plano do Senhor não foi simplesmente abandonar o homem devido ao seu pecado, mas com misericórdia Ele exerceu justiça. E um ato mais lindo, uma das passagens mais bonitas da Bíblia, eu vejo Jesus Cristo quando está crucificado. Lá em Lucas 23, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, os soldados repartiram as suas vestes, lançaram sortes para ficar com ela. Imagina Jesus Cristo sendo homem, 100% homem, sendo 100% Deus, estando na cruz, sendo humilhado, nu.
Ele fala para Deus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Misericórdia do nosso Deus. O Deus que não precisava estar aqui nessa terra. O Deus que se permitiu ser um bebê, ser cuidado por uma menina de 17, 18 anos chamada Maria. Um Deus que teve que aprender a andar, a engatear. Um Deus que se desenvolveu nessa terra. Um Deus que sentiu frio, dor de cabeça. Um Deus que teve que trabalhar. Um Deus que teve que virar homem para exercer misericórdia, para que houvesse justiça e salvação para mim e para você. O maior ato de misericórdia foi o que existiu. O maior ato de misericórdia foi para que existisse justiça na salvação. O nosso Deus é perfeito, irmãos. Ele não simplesmente iria nos dar a salvação, porque Ele não seria justo. Então, o que é a misericórdia? Nós logo vimos a misericórdia de Deus, que Ele exerceu uma misericórdia sem que a injustiça fosse feita. A misericórdia não é apenas compaixão, e logo nós somos assim. Nós se compadecemos devido à injustiça, nós se compadecemos de uma família que às vezes está passando dificuldade, mas apenas se compadecer de nada vale. Apenas sentir pena, dó, de nada vale. Porque o próprio exemplo do nosso Deus foi totalmente ao contrário. Deus não olhou: coitadinhos. Não, eu vou lançar um plano de salvação. Ele teve uma atitude. E misericórdia é isso, é uma ação. É uma resposta daquilo que nós vimos de Deus. E muitas vezes nós falamos muito e fazemos pouco. Misericórdia é uma ação. Jesus está chamando para sermos misericordiosos em ação. Como bem agora a campanha de Natal, é uma ação da igreja. Não simplesmente pregando para essas 4 paredes, mas levando o amor de Deus para com todos, através da misericórdia. Misericórdia na qual nós recebemos do nosso Deus, que a qual nunca conseguiríamos pagar. Amém? Então Jesus chama para uma ação prática da misericórdia. E essa ação prática nós podemos interpretar de 2 formas: em ajudar aos que sofrem, como bem já vamos fazer e nós devemos fazer na nossa vida. Mas também misericórdia é perdoar ou ser compassivo com os que erram. E hoje nós vivemos uma geração totalmente não compassiva. Não permite o erro, não permite a falha. Todos aqui que nós estamos são falhos. Se você me conhecer, você vai conhecer os meus defeitos. Se eu te conhecer, eu vou conhecer os seus. Mas não é por causa disso que nós não devemos entender um ao outro e ver e ajudar um ao outro. Porque a misericórdia envolve perdão e ajuda a melhorar. E nós devemos exercer a misericórdia. E Deus fez exatamente isso. Na parábola do bom samaritano é um exemplo bem claro. Em Lucas 10, o samaritano não apenas sentiu compaixão do homem ferido, mas agiu em favor dele. Ele não apenas sentiu pena do homem que foi humilhado, foi assaltado, na parábola de Jesus. Ele agiu em favor. Nós temos agido em favor daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós temos agido em favor das pessoas que precisam ouvir a mensagem de Cristo. Agir em favor, misericórdia, saber que o mundo está morrendo, sabendo que o mundo carece da graça, do poder, da palavra de Deus, misericórdia. E aquele bom samaritano olha para aquele homem e age em favor dele, atendendo suas necessidades físicas e materiais. E é interessante que essa parábola do bom samaritano é que envolve outras coisas. Muito provavelmente ele ajudou um judeu. E bem nós sabemos que quando Salomão deixou o seu reino para os seus filhos, o reino de Israel dividiu entre norte e sul, na qual o de norte era o povo de Israel, e na qual do sul era o de Judá. E o povo de Israel eram os samaritanos, eram aqueles mais excluidinhos, eram aqueles a qual se acabaram se contaminando, se envolvendo com outras famílias de outras culturas. Então meio que havia um racha. É meio que Brasil e Argentina, né? Nós amamos porque tem que amar. Não é verdade? Mas é aquela coisa. Então meio que tinha um negócio. Então imagina você, brasileiro, ver um argentino falando mal do teu país, mas tu precisa dar uma ajuda ali para ele. É mais ou menos isso. Então ele não olhou simplesmente quem era aquele homem. Ele
viu que ele precisava de ajuda. As pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam ouvir a mensagem de Cristo. Independente de quem for, independente da classe, independente de tudo, todos carecem da palavra e da misericórdia de Deus, transmitida por minha vida, por sua vida, porque nós recebemos algo maior. A misericórdia cristã é uma resposta prática de quem recebeu um favor imerecido. Eu e você recebemos um favor imerecido. A misericórdia cristã se manifesta em atitudes concretas de ajuda e perdão. Se nós entendemos o sacrifício de Cristo Jesus, logo nós vamos manifestar isso, porque recebemos algo maior. A gratidão é muito maior. Ser cristão é um encontro com a misericórdia, porque Deus nos deu essa tal misericórdia, nos revelou essa misericórdia. E é interessante que no período que a igreja mais cresceu, foi no momento que ela exerceu misericórdia na ação social. Nós vimos que a igreja começou não apenas a criar igrejas, mas começou a criar escolas cristãs, começou a criar universidades cristãs, começou a entrar na comunidade de uma forma qual ela ajudava no social, mas mantinha a palavra de Deus. E aí a palavra se expandiu, porque ela entra nos meios. E nós, como temos que ser misericordiosos com esses que não conhecem a mensagem da verdade, e devemos levar até eles com amor. Então a igreja cresce com misericórdia. Nós vamos crescer se exercermos uma misericórdia. A misericórdia social, a misericórdia de olhar para o próximo, a misericórdia de ver o necessitado. Mas a misericórdia também não é só social. A misericórdia também envolve a nossa vida cotidiana. A misericórdia, ela deve estar na nossa casa. Como tem sido a misericórdia entre você, marido e mulher? Você tem exercido misericórdia para com seu esposo? Você, mulher, você, homem, tem exercido misericórdia com sua esposa? Tem tentado ajudá-la? Tem tentado compreendê-la? Tem tentado entender as suas dores? E vice-versa. Se tem um sinal ao qual o diabo quer atacar, é no homem da mulher, é na família, é no plano de Deus. E nós devemos ser misericordiosos entre nós. Entender que um precisa da ajuda do outro, um crescer com o outro. Entender que o seu cônjuge vai falhar, entender que sua mulher vai falhar, que o seu marido vai falhar, mas um deve ajudar ao outro. Mas apenas não é a misericórdia entre homem e mulher, marido e mulher, mas é a misericórdia entre pais e filhos. Filho, você tem tido misericórdia dos seus pais? Eles têm trabalhado, eles têm lutado, às vezes eles te disciplinaram, às vezes de uma forma errada, mas não importa, eles querem te ajudar, eles querem te discipular. Misericórdia. Ou misericórdia pelo teu pai não ser um pai presente, por não ter pai ou não ter mãe, mas misericórdia, ora por eles, perdoa-os. Misericórdia. Misericórdia aos pais. Alguns aqui devem ter filhos que devem estar fazendo o Enem ou terminaram. Misericórdia, às vezes ele está cansado, estressado ou decepcionado porque não atingiu o desempenho necessário. Mas olha para o seu filho que ele está se dedicando. Ou tenha misericórdia dele, discipulando ele, não apenas passando a mão na cabeça, mas misericórdia. Amá-lo. Porque a misericórdia não é apenas o perdão, mas é a ajuda. E às vezes a ajuda é com disciplina. Misericórdia aos pais dos seus filhos. Misericórdia aos jovens e pessoas de mais idade. Nós vemos com muita facilidade, né? Nós jovens, nós temos que ter misericórdia. Nós jovens temos que ter misericórdia dos mais velhos. Porque eles querem nos ajudar, eles querem nos ensinar. E às vezes nós não temos a humildade de aprender com os mais velhos. Saibam que eles já têm experiência, já passaram por problemas a quais nós não passamos. Temos que ter misericórdia. E vocês, mais velhos, tenham misericórdia de nós, por favor. Porque nós também, às vezes, somos novos, nós não entendemos as coisas. Mas nos ajudem, nos discipulem, para que possamos crescer juntos, tendo uma igreja saudável, uma família saudável, uma empresa saudável. E devemos, então, entender que na misericórdia as pessoas erram, não devemos ter expectativas em ninguém, porque o único que não errou foi o Senhor Jesus Cristo. O único que não errou.
Então nós devemos alcançar a misericórdia. Talvez aqui nessa terra ninguém vai ter misericórdia com você, mas você deve ter misericórdia com os outros. Eu e você devemos ter misericórdia. Mas em Cristo nós temos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem também de misericórdia. Então essa bem-aventurança sobre misericórdia liga a uma prática cristã, em ajuda, em perdão, em se colocar no lugar do outro, a qual nós não vamos praticar injustiça pela misericórdia, mas nós vamos amar, nós vamos ajudar, nós vamos discipular. Misericórdia. Nós devemos exercer misericórdia também no trabalho. Nós temos aqui pessoas que muitas vezes são funcionários, não tem ninguém, você não manda em ninguém, você não tem ninguém sob sua supervisão, você só tem superiores. Você deve ter misericórdia do seu superior. Não é ficar falando mal dele entre os funcionários. Se ele agiu errado com você, fale diretamente a ele. Nós somos cristãos e se nós vemos algo errado, nós devemos falar com a pessoa que está fazendo o problema. Então, misericórdia com ele, ore por ele. Você não sabe o que ele passa na sua casa, você não sabe das pressões que ele passa, mesmo errando com você, misericórdia. Mas também, misericórdia, se você você lidera alguém, misericórdia, você não sabe o que ele está passando também. Discipline-o, ajude-o, fala, por que você não está rendendo? Porque nós vamos exercendo a misericórdia, não humilhando na frente dos outros. Ou seja, todos devem exercer a misericórdia, seja o principal, aquele que está no controle de tudo, ou seja aquele mais simples. Não é só com coitadinho, todos necessitam receber misericórdia. Misericórdia. E também devemos exercer misericórdia na igreja. Tem irmãos que podem estar sobrecarregados, que precisam de ajuda. Precisam de pessoas no louvor, pessoas para estar na porta, pessoas para pregar, pessoas para todas as áreas. Misericórdia. Misericórdia com a liderança que às vezes ela precisa também de oração. Não é só ela que vai orar por mim e por você. Misericórdia. Entender que às vezes a pessoa está pregando aqui, teve uma semana difícil. Não é só o irmão que tem dias difíceis. Não é só o irmão que passa por luta. Todos passam e todos necessitam da misericórdia de Deus. Então misericórdia na casa, na família, misericórdia no trabalho, misericórdia na igreja, misericórdia na escola, seja onde for, nós devemos exercer misericórdia. E o verso 8, Jesus continua: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É muito legal que quando Jesus fala sobre limpo de coração, ele dá uma promessa muito forte: ver a Deus. Nós bem cantamos hoje aqui, de ver a Deus. Esse ver a Deus que foi cantado é lá na frente, quando já estivermos glorificados, e nós poderemos ver a Deus. Mas é tão interessante que ver a Deus, aqui pode ser tanto a promessa futura, mas pode ser uma promessa hoje, não é verdade? Dr. Martin Lloyd Jones fala que a pureza de coração é algo que vai além da pureza externa, que é algo interior. E é verdade. Ele interpreta a pureza como algo interno, algo que vem de dentro para fora. E em 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, agora, de glória em glória, na sua própria imagem. De glória em glória nós somos transformados. Ou seja, nós somos transformados de dentro para fora, de glória em glória. Nós somos cristãos, nós estamos numa caminhada, melhorando, caminhando, errando, mas caminhando na direção do Senhor, crescendo de glória em glória. E isso implica uma devoção total a Deus, sem duplicidade ou hipocrisia. Significa buscar a Deus com um coração sincero, sem interesses divididos. Mas quem é assim que busca a Deus sem interesses divididos?
Nós somos homens, nós somos falhos, nós somos pecadores. Olhando para o nosso interior, nós nunca seremos assim. Quem é que é aqui que tem a devoção total a Deus, que busca de puro, sincero amor a Deus? Com tantas coisas que nos passa aqui nesta terra, é difícil. Quem aqui busca a Deus com um coração tão sincero? Se nós olharmos para o nosso interior, nós somos tão sinceros assim diante de Deus? Quem é puro o suficiente para ser sincero diante de Deus? Quem é puro o suficiente para ver Deus aqui? A resposta é ninguém. Ninguém. Após a queda não houve ninguém puro o suficiente. Não há pureza que sacia a Deus a não ser a de Jesus Cristo. Somente a pureza de Jesus Cristo sacia a Deus. Porque Ele foi o único santo, o único puro, o único perfeito. E nós olhamos para Cristo faz total sentido, porque nós não estamos inclinados a querer tudo de Deus, nós queremos parte de Deus. Mas em intermédio de Jesus Cristo nós podemos ser puros. Em Gálatas 2, verso 20, o apóstolo Paulo escreve: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é o quanto puro você é, não é quanto puro eu sou, mas é o quanto Cristo vive em mim ou em você. É sobre isso, porque Ele é o puro, Ele é o santo, Ele é o poderoso. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. É Ele que é puro. E quanto mais Cristo estiver em você, mais Deus vai ser revelado. Mais você verá a Deus. Então a pergunta não é o quanto nós somos limpos de coração ou puros de coração. Talvez a pergunta seja: mas o quanto Cristo está na minha vida? O quanto eu tenho revelado Cristo? Quanto mais de Cristo tem enraizado no meu coração? E para Cristo estar enraizado no meu coração, no seu coração, precisamos do Evangelho, da mensagem do Evangelho, mas também de uma atitude, de uma ação, que envolve arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo para um coração limpo. Uma vida pura precisa de arrependimento. E ser cristão, nós estamos nesse passo, nesse processo de arrependimento dia após dia, olhando para nós mesmos e precisamos: ó Senhor, misericórdia de mim. Eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia. Um exemplo bem claro é como limpar uma casa. Nós sabemos que temos que limpar, nós temos que passar, as mulheres, né, e homens também, passar pano ali no chão, arrumar a roupa de cama. Nós temos que deixar tudo certinho, ou seja, limpar, passar a vassoura, ou seja, deixar limpo. Só que nós concordamos que ela vai sujar, não é verdade? Ela vai sujar, mesmo limpando. Mas nós devemos lutar contra o pecado. E como você faz quando para manter a casa limpa? Se estiver passando um vento forte, você vai fechar as janelas para não entrar poeira? Você não vai entrar com o tênis sujo, né, na casa para não deixar suja? E é engraçado que quanto mais limpa, mais cuidado a gente toma, não é verdade? Quanto mais limpinha a casa, não vou desorganizar essa casa. E o nosso coração é a mesma coisa. Quanto mais limpo, mais a gente toma cuidado para não pecar. É uma luta contra o pecado, porque nosso coração está tudo ok, nunca está 100%, mas a gente está certinho, estamos buscando e tal. E daí a gente toma cuidado. O problema de uma casa bagunçada, cheia de pecado, tu já não dá nada, está tudo sujo mesmo. Eu vou me imundar nesse pecado. E é isso que acontece, você deixa bagunçada a casa. Então uma vida cheia de Cristo, de pureza, é uma vida de arrependimento, ou seja, de limpeza diária, manutenção diária. Davi, quando ele comete o pecado de adultério, a sua oração é: cria em mim um coração puro, ó Deus. A preocupação dele não era com o pecado, mas com a impureza do pecado. Então deve ser essa nossa oração: cria em mim um coração puro, ó Deus. E nós devemos então se arrepender todos os dias, todos os momentos, mas também lutar contra o pecado. Você pode pedir perdão dos seus pecados hoje, você receberá a misericórdia do nosso Deus. Mas de nada vale pedir perdão se não lutar contra isso, não lutar contra as dificuldades da sua vida, daquilo que você sabe que você é o mais fraco. Nós devemos manter essa
essa santidade? E como é que nós mantemos uma vida santa, uma vida devota a esse Deus, a qual a nossa imagem leva a Cristo Jesus? Nós entendendo o nosso coração, entendendo que Satanás é astuto. Ele nos deixa sujo com pequenas coisas. A casa a gente não suja tudo do nada, a gente vai sujando aos poucos. Preocupação com o trabalho, a gente vai começando a ficar preocupado demais com o trabalho. Consumo excessivo para aliviar as tristezas da alma. Bens materiais, comida, a gula, não pode ver uma comida, quer comer tudo. Excesso de roupas e roupas e roupas, não é errado, irmãos. Mas olha para o seu coração, se isso tem sido a satisfação do teu coração, é pecado. Então a gente começa, e a inveja, a comparação, o excesso de redes sociais, o excesso de Netflix, o excesso das coisas que o mundo pode nos oferecer, tudo coisa que não é pecado, mas nos afasta de Deus, e é devagarinho. Ele não vem como um capeta, como a gente vê aí por fora. Ele vem devagar, ele vai te atraindo. Quando tu vê a tua casa já está toda bagunçada, o teu coração está cheio de pecado, tu já não busca mais a Deus, já não ora, já não é mais puro, não mostra a imagem de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo foi tentado. Nós vimos no Evangelho, porque ele foi 100% homem, 100% Deus. Satanás logo pensou, essa é a minha oportunidade, ele é homem também, então eu vou falhar. Jesus passou, se batizou, foi orar no deserto, e adivinha quando Satanás veio? Quando ele sentiu fome. É quando você sente fome, quando as dificuldades, que a gente é tentado. Primeira tentação de Jesus, transformar aquela pedra em pão, é pecado. Satanás falou, então transforma, tu não está com fome. Depois ele falou, então salta desse templo. Tudo coisa que se a gente olhar a palavra, não é pecado. O que tem? Ficar o dia inteiro, desculpa a palavra, moscando. O que tem? Não dá nada. Realmente não é pecado. Mas só de estar longe de Deus, estamos em pecado, porque nós bem sabemos que o nosso coração não é puro. E só somos puros em Cristo Jesus. Porque Ele é o único que agrada a Deus. Se Ele é o único que agrada a Deus, é o único que deve estar no meu e no seu coração. É o que deve estar em todos os lugares da nossa casa, do nosso coração. É somente Ele. Então nós devemos olhar para as pequenas coisas que nós deve ter consumido o nosso coração. Se é a preocupação com o trabalho, se é as pequenas comparações, cuide do seu coração. Porque essa é uma vida de um evangelho com Cristo, de arrependimento, porque você sabe que vai errar, mas cuidando do seu coração. Então quando nós vemos grandes escândalos, que a gente vê aí fora, de traição, de pastores que abandonam a palavra de Deus, aquilo é só a pontinha, mas ele já se deixou levar há muito tempo. Então cuide do seu coração. Deus manda eu e você cuidar dos nossos corações, para que não, depois o final é só consequência, mas o coração já tinha pecado há tempo. Então aproveite, se você ainda não cometeu, você já não abandonou, já não largou a fé, que há tempo de arrependimento. Arrume a sua casa, eu devo arrumar todos os dias, você deve, nós devemos. Quanto mais buscamos a Cristo, menos queremos a impureza desse mundo. E é verdade. Quanto mais Cristo está em nós, menos queremos as coisas deste mundo. Só temos prazer em Cristo Jesus. A única coisa que vai te saciar 100% é Cristo Jesus. Então, quanto mais buscamos a Cristo, quanto mais você busca a Cristo, menos você vai querer a impureza deste mundo. Então quando nós estamos cheios de Cristo, quando nós estamos buscando a Ele, querendo ser a sua imagem, a qual Ele está, Ele é dono de todos os setores do nosso coração, de todas as áreas, nas áreas que nós somos fracos, nas áreas que nós somos fortes, aí faz sentido o que Jesus fala, pois verão a Deus, porque esse verão é presente, e nós passamos a ver Deus nas coisas básicas da vida, no ordinário, no nosso casamento.
Há quanto tempo você não tem visto a sua esposa como uma mulher de Deus? Saiba que ela é amada do Senhor e você tem o dever de amá-la também. Mas se você estiver longe de Deus, as escamas vão cair sobre os seus olhos e você não vai ver. E você vai deixar de ver Cristo na vida dela. E você, mulher, a mesma coisa. O seu marido é um sacerdote do lar. Ele tem autoridade para ser uma referência da palavra de Deus. Ah, mas ele não é. Mas ore para ser. Veja nele isso. Porque é o que Deus criou. E aí você vai começar a ver Deus também na sua família. Ah, minha família é toda bagunçada. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Mas se você tem a luz de Cristo, você vai começar a orar por eles. Vai começar a não apenas orar pelos irmãos da igreja, mas orar pela tua família também é importante, tá? Você não deve só receber pessoas, irmãos da igreja, mas receba a tua família na tua casa. Pessoas que não conhecem o Evangelho, eles precisam ver o amor em nós. Eles são mais que precisam. Então nós vamos começar a ver Deus na nossa família, mesmo nela toda destruída, porque ela precisa de Deus. Porque Deus é revelado também na destruição, porque ali mostra que Ele não está. Se Ele não está ali, então o nome dEle é glorificado. Porque mostra o que é um homem sem Deus. É um puro animal sem Deus. Então a gente começa a ver Deus também na relação com os irmãos da igreja. Você começa a ver as qualidades do irmão. Nossa, como esse irmão toca bem, olha como Deus o usa. É pureza de coração. Você não está olhando aqui para mim, mas o Jean, não sei. Você começa a ser puro de coração. Se você vê algo errado em mim ou tal, você pode me chamar, discipular e tal, tudo mais. Mas pureza de coração é ver Deus nos irmãos, nas qualidades dele, de como alguém toca bem, de como o irmão é tão simpático, como o irmão é tão alegre. Ver Deus nos irmãos, pureza de coração, e tu começa a ver Deus. Tu vai começar a ver Deus no trabalho, vai começar a ver Deus ao acordar, porque Ele está em ti, e só o que te satisfaz é Ele. E tu vai tomar um café da manhã, e vai ver Deus. Eu não estou querendo aqui romantizar, porque a vida não é romantizada. Todos nós sabemos quando nós formos embora, nós podemos estar cansados, nós vamos acordar amanhã cedo, porque a vida é difícil também. O próprio Cristo esteve aqui, Ele sabe disso. Mas não é sobre isso. É sobre ver Deus independente das situações. É muito bom ver Deus quando nós temos uma conquista nova, um emprego novo, um carro novo, um filho novo que está na família. Nós vemos, nossa, como Deus é maravilhoso. E é verdade, isso é pureza de coração. Mas também é pureza de coração quando vem a desgraça, quando vem as coisas que a gente não entende, as circunstâncias que a gente, meu Deus, por que isso? Mas você glorifica a Deus independente de qualquer coisa. Não há algo mais puro do que um homem glorificar a Deus no momento de luta. O nome dele é glorificado. Não vê a vida de Jó, o qual o nome de Deus foi glorificado. Os momentos de luta é o que mais revelam a glória de Deus. Porque como um homem glorifica um Deus no momento de luta, a não ser a revelação de Jesus Cristo? Isso é algo mais puro que alguém possa alcançar. E nós devemos ver a Deus no ordinário da nossa vida. Ver a Deus nos detalhes, na natureza. Você, homem, marido, leve a sua esposa para passear, nem que seja aqui na beira-rio. Vê a natureza, vê as árvores, apreciar esse Deus, ver as coisas nos detalhes. A gente tem que começar a ver Deus também nas pequenas coisas. Não é só dentro de casa. Ver Deus. E Ele não precisa sair de Tubarão não, se não pode. Está aqui. Porque perto da natureza nós vemos Deus, a criação, observando os animais, observando os pássaros. Deus é revelado. E nós só vemos quando nós somos puros de coração. Puros de coração. E os puros de coração, consequentemente, vão buscar a Deus no íntimo. É tão bom estarmos aqui louvando a Deus, vendo os irmãos glorificando, cantando, todo mundo sorrindo. É uma bênção. Mas nós devemos ter o nosso íntimo diário com Deus, com nosso Senhor. Deus quer ouvir a tua oração, a tua boca, a tua voz, o teu arrependimento, o teu clamor. Há quanto tempo Ele não ouve a sua voz no seu quarto? Há quanto tempo tu não coloca diante dEle, Senhor, está tudo mais ou menos, mas eu não estou feliz. É Ele quem deve ouvir as suas dores.
Claro que temos profissionais e devem também ser consultados, mas Deus é o principal de tudo. Como tem sido a sua e a minha oração? E nos deleitar nesse Deus. Os puros de coração se deleitam nesse Senhor. Como o salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. E no Senhor eu estou dia e noite meditando. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Uma vida de misericórdia para com esse mundo. Saiba que Deus exerceu misericórdia no seu plano de salvação sobre a tua vida. Então há esperança. Há tempo para arrependimento. Há tempo para novas alianças. Há tempo para uma nova busca. Há tempo. Porque se você acordou hoje, se você tomou seu café ou não tomou, se não tinha. Se você almoçou com a sua família ou não almoçou porque não tinha. Mas você teve força para estar hoje aqui. É a misericórdia de Deus sobre a tua vida. É a misericórdia de Deus sobre a minha vida. É Deus se revelando para nós, dizendo que precisamos se arrepender e sermos misericordiosos um para com os outros. Aquele mundo precisa ouvir essa mensagem de Cristo. Que nós amamos a palavra de Deus e a amamos com justiça, com perdão, com misericórdia. Nos nossos olhos tem que brilhar a luz de Cristo. Quão injusto é um homem morrer e não conhecer a Deus. O sangue de Cristo foi derramado em vão. E nós devemos ter misericórdia dessas pessoas. E nós devemos ser puros e entender que aquelas pessoas também possam ser filhas de Deus. Nós estamos bem no carnaval, né? É tão uma benção a gente estar lá no retiro, nós jovens. Daí às vezes a gente vê aquelas notícias lá do carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo. E daí tá lá eles, com aquelas coisas feias lá, invocando N deuses. E a gente fala, isso é uma vergonha. Isso não pode. A gente não tem que esperar nada do mundo. É nós que temos que dar algo a eles. Nós temos que ajudar um ao outro, cobrar um do outro, do irmão que conhece a palavra. Mas eles não conhecem, eles precisam de misericórdia. Eles precisam de perdão. Eles precisam saber que há um Deus que salva, que cura, que liberta. É isso. E nós devemos crescer em misericórdia, ajudando, discipulando. Lá eles precisam conhecer a Cristo. Nem todos vão querer, nem todos vão entender, nem todos vão ter fé suficiente, mas todos carecem desse Deus misericordioso. Que nós possamos glorificar esse Deus, reconhecer que Ele é misericordioso, que o seu perdão é para com todos, que a sua misericórdia foi revelada e que nós devemos exercer misericórdia com os irmãos, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Então o puro de coração é um convite ao arrependimento e à luta contra o pecado. Se arrependa e luta contra esse pecado, ou pecados. Corre dele, como o apóstolo Paulo diz. Se é inveja, se é a ganância, se é a imoralidade sexual, corre. Luta contra isso. E a misericórdia é a prática que nós devemos exercer. Não ficar em palavras, em sentimentos, mas é a prática. Isso é exercer misericórdia. É uma prática tão profunda que vai muito além do que nós imaginamos. Às vezes a gente pensa, né? Nós estamos agora com a campanha de levar os alimentos para quem precisa. Daí você vai pensar assim, não, eu vou lá, vou separar lá um dinheiro e vou. Mas às vezes isso não é misericórdia. Às vezes a misericórdia é você vir no sábado ou domingo que eles vão e ir junto. Porque só estender o dinheiro não basta. Temos que aprovar do bom quão é ser misericordiosos. Misericordiosos não é só do bolso, é na vida, é na prática. Sermos misericordiosos. Amém, irmãos?